Fala, meus queridos, vamos para a resolução de mais um exercício aí que vocês me pediram. Agora, exercício da PUC, Rio de Janeiro. Bom, no circuito mostrado na figura, a diferença de potencial entre os pontos A e B em volts vale. Bom, vamos pegar esse circuito aqui e olhar para ele um pouquinho maior aqui. Deixa eu aumentar o tamanho dele. Vou colocar uns 250. Aí. Vamos olhar para esse circuito aqui, ó. Ele quer que a gente encontre o valor da diferença de potencial entre os pontos A e B. Beleza. Ele quer a DDP. Opa, pegar uma canetinha mais grossa, né? Ele quer a DDP entre esses dois pontos aqui, ó. Que é o que a gente está analisando, ó. Esses são os pontos que ele quer que a gente calcule a DDP. Queridos, olhem para os pontos A e B. Qual resistor está entre os pontos A e B? Esse aqui, não é? Ou seja, calcular a DDP nos pontos A e B é a mesma coisa que calcular a DDP no resistor 1. Tá? Só para vocês entenderem, começarem a pegar esse lance dos pontos. Os pontos que ele dá para você, o que ele pede para a gente calcular a diferença de potencial, nada mais é do que olhar quem que está dentro desses pontos e calcular a diferença de potencial ali. Beleza? Então, ó, diferente potencial entre os pontos A e B, o resistor que está entre os pontos A e B é o nosso resistor de 1 ohm. Então, a gente só precisa calcular a DDP nesse resistor aí. Beleza? Mas vamos pensar. A gente tem a tensão total. Ó, ele deu aqui pra gente. A tensão total vale 3 volts. Beleza, a gente tem a tensão total. E para a gente calcular a diferença de potencial no ponto A e B, a gente tem a resistência, o valor de resistência do ponto A e B, que vale 1. Beleza. Só que faltaria a corrente para a gente calcular a tensão. A corrente ela está saindo desse cara aqui, não é? Vamos dizer que isso aqui é uma bateria que está gerando a correntezinha aí para o nosso circuito. A corrente vai vir para cá, passar por esse resistor e quando chega nesse ponto de nó, ela divide uma parte para cá e uma parte para cá. Vou chamar de I1 e I2 e aqui a corrente total. Bom, se nós tivéssemos este valor de corrente total, a gente conseguiria calcular a tensão no ponto A e B, ou melhor dizendo, a tensão ou DDP no nosso resistor de 1 ohm. Porque a corrente que passa por ele nada mais é do que a corrente total, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Calcular a corrente total. Só que para calcular a corrente total, se a gente lembrar da lei de Ohm, a gente tem que, vamos escrever assim, ó, tensão total é igual a REC total, ou seja, a resistência equivalente de todo o circuito vezes a corrente total. Tensão total nós temos, né? A diferença de potencial total nós temos que vale 3 volts. Só que a gente precisa calcular a REC total. Só que isso é simples, porque, queridos, olhem só. A gente tem um resistor de 1 ohm que está em série com uma associação em paralelo. Então a gente calcula a REC que está em paralelo e soma com a que está em série depois, o resultado. Então essa REC aqui vai dar paralelo. Modos de calcular: produto pela soma, ou 1 sobre REC igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, ou resistores iguais, valor da resistência, dividido pelo número de resistores iguais. Opa, deu um spoiler ali sem querer. Então a REC nesse caso vai ser valor da resistência 1. Número de resistores que valem 1 ohm e estão em paralelo são 2. Então nossa REC dá 1 sobre 2 ohms. Se a gente for redesenhar esse circuito, a gente teria nossos polos aqui, nossa DDP de 3 volts, o nosso resistor de 1 ohm aqui em cima e a nossa associação que foi calculada aqui em paralelo, que vale 1 sobre 2 ohms. Então, só para fechar o desenho aqui, ó, pronto. Fechou o nosso circuito. Agora vocês conseguem perceber
que aquela associação que estava em paralelo virou uma associação em série? E se a gente quer calcular a REC dessa associação em série, basta a gente fazer o quê? Somar esses dois caras aqui, que a gente vai obter então a nossa REC total. Então a REC total vai ser 1 mais meio. Então essa REC total vale 3 sobre 2 ohms. Beleza, queridos? Então, ó, temos REC total, tensão total, a gente acha a nossa corrente. Então agora, ó, depois dessa bagunça, vamos representar o que ficou aí. Nossa DDP de 3 volts. Maravilha. Nossa REC total aí que a gente calculou, que vale 3 sobre 2 ohms. Fechando aqui o nosso circuitinho. E aí, com isso, nós conseguimos calcular a nossa corrente total para depois calcular a DDP naqueles pontos A e B. Beleza, queridos? Então, ó, tensão total é igual a REC total vezes a corrente total, que é o que a gente quer. Tensão total vale 3. REC total, 3 sobre 2, vezes a corrente total. 3 com 3 vai embora, o 2 sobe multiplicando, então a nossa corrente total vale 2 amperes. Ou seja, se a gente for olhar para esse ramo aqui, esse cara aqui, que vale 1 ohm, por ele está passando uma corrente que vale 2 amperes. Então vamos desenhar só o ponto A e B aqui, para ficar mais fácil de visualizar. Ponto A, resistor aqui que vale 1 ohm. Ponto B. Por ele, ó, gente, eu não estou dizendo que o circuito é só isso, tá? Eu estou desenhando só o ponto A e B para a gente analisar separado, que é o que ele pede, né? Então, a corrente que vai passar aqui por esse cara vale 2 amperes. Então, se a gente quer calcular a tensão ou diferença de potencial entre os pontos A e B, basta a gente fazer que o AB é igual à resistência entre os pontos A e B vezes a corrente que passa pelos pontos A e B, que nós vimos que é a corrente total. Então, o AB é igual a resistência 1, corrente 2. Então, a tensão entre os pontos, ou diferente potencial entre os pontos A e B, é de 2 volts. Maravilha, queridos, dando aí a nossa alternativa C. Beleza? Então, a gente analisou que para calcular a diferença de potencial entre os pontos A e B, a gente precisaria primeiro da corrente total. Calculamos a corrente total e para isso nós precisamos antes calcular a REC. Calculamos a REC, calculamos a corrente total, conseguimos calcular então a DDP entre os pontos A e B. Lembrando que aquele desenho que eu fiz eu só tirei, eu só destaquei apenas esse pedaço aqui para ficar mais fácil a visualização, para não ficar tão poluído os desenhos. Beleza, queridos? Grande abraço, bons estudos, tamo junto.